Olá! Nesse vídeo você vai aprender a fazer previsão de demanda usando os modelos mais modernos de Machine Learning sem ter que programar uma linha de código. Nós vamos fazer isso através de uma ferramenta da Amazon, na AWS. Eu não sou patrocinado pela AWS, inclusive se a AWS quiser me patrocinar, eu agradeço, mas no momento eu não sou patrocinado por eles. Mas eu testei e gostei muito da ferramenta que eles oferecem. Meu nome é Mário Filho, já peço para você deixe seu like e se inscreva no canal para você receber mais vídeos, mais aulas, mais tutoriais sobre Machine Learning, mesmo para quem não sabe programar. Vamos começar então. Você vai precisar ter uma conta na AWS e aí vai precisar fazer o login. E quando você fizer o login, você vai ter uma tela mais ou menos parecida com essa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui, se não tiver aqui nos serviços recentemente visitados, vir aqui e selecionar S3, que é onde a gente vai ter que jogar o nosso arquivo de vendas para que a gente possa usar o nosso dataset, para que a gente possa usar na hora de fazer a previsão. Provavelmente você não vai ter nada criado aqui ainda nos buckets. Buckets você pode pensar como se fosse uma pasta. É só um lugar ali, um diretório onde vão ficar os teus arquivos. Aí você pode vir em Create Bucket. Bucket Name vai ser o nome dessa pasta, então eu vou colocar aqui Tutorial Sales Forecast em inglês, porque a gente é sofisticado. E aí você não precisa mais mexer em nenhuma das outras opções e só aperta o botão Create Bucket. E ele não me deixou porque não pode usar underline. Então vamos usar tracinho, que eu sei que pode. Então Tutorial Sales Forecast, eu estou criando aqui na região de Ohio, que geralmente é a região onde eu faço as minhas... Geralmente é a região onde eu faço meu trabalho, mas você pode criar em qualquer região, aqui no Brasil, onde for que você vai usar. Isso não importa muito, o Ohio geralmente tem uns preços bons para a gente usar. Então, criando o nosso bucket. Legal, nosso bucket foi criado. Próxima coisa que é importante é saber qual é o formato que a gente precisa ter esse arquivo para usar, para fazer essa previsão de vendas. E aqui nós vamos usar um formato muito simples, que é o seguinte. Na primeira coluna nós teremos o item ID, ou seja, o ID do item, aqui no caso é P1, P2, P3, pode ser qualquer ID de produto que você tenha, desde que seja o identificador único daquele produto, daquela loja, do que quer que seja que você esteja tentando prever. A timestamp, ela precisa ser nesse formato ano, mês, dia, e aí hora, minuto, segundo, se você estiver fazendo uma previsão que seja menor do que no período diário. E depois nós precisamos de uma coluna aqui escrita Demand, que é simplesmente o valor que a gente quer prever. Nesse caso, quanto foi vendido de um determinado produto numa determinada data. Então, o mínimo que você precisa é ter essas três colunas. Certamente você consegue encontrar tutoriais de como fazer essa transformação, mas também pode ser feito manualmente, não tem problema nenhum. O que importa é os seus dados estarem neste formato. E aqui nós temos dados semanais. Então, você vê, eu criei... os dados são reais, mas as datas não são reais, então eu coloquei a primeira semana que a gente tem aqui, a semana do dia 1/1 de 2019, e aí se a gente for bem para baixo, nós temos aqui cerca de 800 produtos, você vai ver que a outra semana vai ser o dia 7/1 e assim vai. Toda semana nós vamos ter um registro pelo período de 52 semanas. Mas como eu te falei, você pode usar isso aqui para prever qualquer período, seja o período de minuto a minuto, até o período mensal, anual. Depois que a gente criou o nosso bucket, a gente volta para a tela inicial da AWS. Você pode clicar ali no cantinho. E aí, você seleciona aqui. Eu, aliás, gosto de usar o Ctrl F ou Command F. Você pode digitar Forecast e você acha o Amazon Forecast. Clica nele. Para a gente usar o Amazon Forecast, a gente vai precisar criar algumas entidades aqui, como grupo de dataset e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no botão laranja, Create Dataset Group. E aí a gente precisa colocar um nome, então, Tutorial Dataset. E aqui a gente pode usar underline Tutorial Dataset Group 0. Eu gosto de colocar um número também, porque às vezes tem várias versões da mesma previsão. E aí ele, opcionalmente, pede para você colocar o domínio, né? O que você está tentando prever. Então, eu estou tentando prever demanda para uma demanda de materiais brutos, ou então eu estou tentando prever para demanda de comércio. Não é necessário, mas
vamos colocar aqui, nesse caso eu estou usando retail, eu estou usando dados semanais de vendas de produtos comerciais. Próxima coisa que ele pede para a gente é para dar um nome para o nosso dataset. Novamente, eu vou colocar aqui tutorial dataset 0. E aí ele fala qual é a frequência dos seus dados. E aí ele aqui sugere que os dados têm que ter um intervalo comum, né? Você não pode ter, por exemplo, dados diários que sejam hoje, por exemplo, dia 1, aí o próximo dado é o dia 3, né? Nesse caso você precisaria ter ali uma entrada com o dia 2 com o número 0. Mas eu não sei realmente se isso é necessário. No nosso caso a gente tem aqui uma semana. Então a gente simplesmente coloca aqui uma week, né? Poderia ser minuto, hora, dia, mês, ano. No nosso caso é semanal. Se o seu for diário, você bota dia, hora, o que você achar, o que for útil para você. E aí ele tem aqui o Schema Builder. Basicamente, o que é Schema Builder? Simplesmente você tem que colocar quais são as colunas que você tem nos dados. Por padrão, ele já pede essas. Por padrão, ele pede item ID, né, que é uma string, é uma sequência de caracteres, que a gente chama de string na programação. Timestamp é o campo da data. E aqui você tem que mudar o formato. Se a sua timestamp, o campo do tempo lá da data tiver hora, minuto e segundo, você precisa colocar aqui. No nosso caso só tem ano, mês e dia, então eu vou selecionar só ano, mês e dia. E aí ele pede também que tenha esse atributo demand e que seja tipo float, né? Tipo float simplesmente é número com com casas depois da vírgula. E aí você pode adicionar outros atributos aqui, com outros tipos. Imagine que além do produto a gente tivesse loja, por exemplo. A gente poderia adicionar aqui, ou se tivesse alguma outra informação, como número de acessos no site naquele dia, número de pessoas que acessaram a loja, ou então o preço daquele produto, provavelmente entraria aqui no Add Attribute, mas com esses 3 você já vai conseguir criar o teu modelo, criar a tua previsão. E aí ele também pede depois, né? Parece um monte de coisa, mas geralmente a gente precisa todo esse encaixe de categorias, né, de entidades para criar o modelo, mas eu garanto que ainda é mais fácil do que fazer programando. Então, aqui ele pede o dataset import name. Então, qual vai ser o nome do arquivo do dataset que ele vai importar? Então, qual vai ser o nome que ele deve identificar esse arquivo que a gente vai mandar? Aquele que eu te mostrei na planilha do Google Sheets. E aqui vai ser o seguinte, tutorial, né? Eu estou usando tutorial para tutorial dataset import 0. Eu estou colocando tudo com o nome já que ele dá aqui, porque como a gente está começando, só para a gente ter uma ideia de em que parte está em qual lugar, tá? Aí ele fala aqui, selecione uma time zone, né? Selecione qual fuso horário. No nosso caso não tem time zone, então eu não tenho qual é o dia lá. Se você tiver uma time zone, por exemplo, você está em São Paulo, ou você está, sei lá, no Acre, ou em Portugal, aí você precisa selecionar qual é o fuso horário que a tua coluna de tempo, a tua coluna de timestamp está. No nosso caso, não há necessidade, então eu vou colocar para não usar, mas senão você precisa selecionar. E aqui, Data Location, ele vai falar onde estão os teus dados. Aí eu vou aqui em Browse S3, lembra que a gente criou a nossa pastinha lá? Vem aqui em Tutorial Sales Forecast. Nesse momento não tem nada, porque eu me esqueci de enviar o arquivo. Nesse caso a gente volta lá no nosso bucket, tem o endereço, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, do console do S3, onde você pode encontrar o teu bucket. Você entra lá no bucket que você criou, né, no nosso caso Tutorial Sales Forecast, e aqui eu vou fazer o upload do arquivo. Você vem aqui adicionar arquivos, ele vai abrir a caixa de diálogo para você selecionar o arquivo que você quer fazer o upload. Ou você pode também arrastar o arquivo aqui para essa tela. Eu, no caso, arrastei o arquivo em qualquer lugar da tela, então você pode arrastar o arquivo. Você vê, ele já está aqui, forecast dataset 0.csv, destino, tudo mais, você não precisa se preocupar com o resto dessas opções. E aí você clica em upload, ele vai te mostrar aqui o progresso do upload. Deve ser rápido, geralmente esses arquivos são pequenos. E a gente volta lá para o Amazon Forecast. Voltando aqui para o Amazon Forecast, a gente aperta essa setinha para atualizar a lista de arquivos. E ele não está atualizando porque, logicamente, quando você está gravando aula para o YouTube, ele não atualiza. Então eu simplesmente fechei
e vou abrir de novo, Browse S3, vou entrar lá no meu bucket e agora está aqui o arquivo. Eu seleciono esse arquivo, aperto aqui no circulinho e Choose. E pronto, ele vai preencher aqui. Se você também souber o endereço S3, se já for um usuário mais avançado da AWS, é só você colocar aqui o endereço do teu arquivo. O YAML aqui, se você não tiver nada, ele vai ter essa opção marcada Create a New Role. Aí você simplesmente vai aparecer essa caixa de diálogo, você pode colocar para criar para qualquer bucket S3 ou especificar novamente se você não é a primeira vez que você está usando, se você já tem outros buckets, se você já sabe como funciona a AWS, você pode colocar aqui o nome, né, criar um perfil com autorização para acessar só essa pasta que a gente criou agora. Mas no caso, se é a tua primeira vez, você pode colocar aqui NS3 Bucket. Não, depois você entende melhor como é que funciona esse YAML. No meu caso eu não vou criar porque eu já tenho ela criada aqui, esse Amazon Forecast Execution Role e tudo mais. E aí eu vou clicar aqui agora que eu já preenchi toda essa parte em Start Import. E aí ele me traz para essa tela, ele vai falar que ele está criando aqui, né? Está pendente a criação. Então ele está importando os dados aqui para o Amazon Forecast. Você vê que tem esses campos, item metadata data. Então eu nunca usei, mas em tese você pode também colocar dados como título, outras categorias do produto, né? A metadata do produto, provavelmente preço e tudo mais. E Related Time Series Data, vamos dizer que você tivesse previsão do tempo, se tivesse algum outro dado, eu imagino que dê para importar aqui. Mas esse nosso tutorial é bem simples nesse momento, é bem para iniciar, para criar uma primeira versão. Vamos esperar então aqui ele criar o dataset e eu já venho para a gente continuar. Terminado de criar, ele vai colocar aqui esse sinalzinho Active. E a gente pode passar para o próximo passo, que é realmente treinar o modelo, né? Aqui levou mais ou menos 7 minutos para fazer o carregamento dos dados. O tempo vai realmente depender do quão grandes são seus dados, quantos produtos, etc. e tal. O que a gente faz? Eu estou aqui na tela da Dashboard, tá? Se você não está nessa tela, é só clicar aqui em Dashboard no menu. E aí a gente começa aqui no Predictor Training Start. E aí a gente precisa dar um nome para o Predictor. Predictor é o modelo que a gente vai criar, tá? É realmente a parte matemática ali, a caixa preta entre aspas, né? Que vai prever, pegar os teus dados de venda, os teus dados históricos de venda e prever os próximos dados. Então vou colocar aqui Tutorial Predictor 0 para continuar consistente. Forecast Horizon é quantos passos à frente você quer prever. Nesse caso a gente está por semanas, então vamos dizer que a gente quisesse prever para os próximos 3 meses qual o valor de vendas de cada produto em cada semana. A gente precisa de 12 semanas. E aí eu vou colocar aqui que o Forecast Frequency é por semana. Eu não sei, nunca testei aqui, colocar por exemplo, mesmo tendo mandado dados semanais, tentar prever por dia, ou seja, um período menor, ou por mês, um período maior, eu não sei o que acontece, tá? Mas aqui vamos manter tudo uniforme e vamos colocar para ele prever na mesma periodicidade e aqui o número, né? Se você quer a previsão para 6 meses, você pode colocar aqui, lembrando que quanto mais para frente, né, quanto mais distante dos dados históricos, menor a qualidade da previsão que qualquer modelo vai te dar. Legal, então temos aqui 12, e aí ele fala, você pode escolher, se você tem mais experiência com Machine Learning, você pode escolher a versão manual, mas aqui a gente está querendo realmente, para quem não conhece bem de Machine Learning, para você poder fazer essa previsão. Então a gente deixa no automático a seleção de algoritmos. Aqui ele fala qual é a dimensão de previsão. E aí ele diz, o item ID é usado por padrão no treino. Por padrão ele usa o item ID, mas se você tiver, por exemplo, item ID e loja, né, se você quiser prever aquele produto numa loja específica, aí é importante você selecionar aqui, além da item ID, qual é a dimensão que você vai querer gerar a tua previsão. Number of backtest windows. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quer dizer, quantas janelas ele vai testar o teu modelo nos dados históricos. Então, nos dados históricos, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de validação, que ele vai simular. Se ele tivesse os dados até um determinado ponto do tempo e tentasse prever dali para frente, qual seria o erro que ele iria obter.
Então, se a gente tem 52 semanas, a gente está tentando prever 12 semanas, ele tentaria criar um modelo nas 40 primeiras semanas e tentar prever as 12 últimas, e aí ele vai calcular alguma medida de erro percentual, tudo mais, você vai ver quais são os erros que ele calcula, e ele vai te dizer qual seria o erro dali para frente. Geralmente, uma só já resolve bem o problema e é mais rápido, então vou deixar só como uma janela aqui. Mas você poderia colocar 2, 3, 4, acho que até 5 ou 10 dá para você colocar. E aí, lógico, você vai ter uma validação, uma métrica mais robusta, um erro mais robusto. Mas para começar, um tá bom. E aí ele sugere aqui, logicamente, que a gente faça em que ponto ele deve dividir os nossos dados para treinar e validar, né? Para treinar e avaliar. E aqui, logicamente, 12 períodos, então ele vai pegar os últimos 12 períodos, tá? Aqui é de trás para frente que ele pensa, então os últimos 12 períodos ele vai pegar para fazer essa validação. Ele vai te dar não só a previsão do que ele acha que vai acontecer na média, na mediana ali, mas ele vai também te dar uma banda, ele vai te dar a previsão do que quais são os valores mais extremos que você pode ver na maioria das vezes na hora que você fizer essa previsão. Então ele vai te dar o quantil 10 e o quantil 0.9. E você pode selecionar até 5 quantis. Basicamente pode deixar isso aqui como padrão, você vai ver mais claramente quando a gente fizer a previsão. É legal para você ter mais ou menos uma estimativa de quão incerta está a sua previsão, né? Para você não ficar muito dependente de prever só um número, né? Você tem ali mais ou menos uma ideia de duas referências para poder fazer o seu planejamento de demanda. Aqui ele fala se a gente quer, isso aqui é opcional, mas ele fala se a gente quer ativar um índice de temperatura, né, de previsão do tempo, das condições do tempo para poder fazer a previsão. Por padrão, ele não vai te deixar fazer isso, porque a gente teria que criar esse índice e tudo mais. E aqui ele fala se a gente quer que ele leve em conta os feriados, né? Se você sabe onde você está, né? No nosso caso, por exemplo, seria o Brasil aqui, Portugal, alguma coisa assim, ou se você trabalha fora em outro país, mas esses dados que eu tenho, eles não têm o lugar específico de onde eles foram obtidos. Eu acho que foi Estados Unidos, mas eu não lembro. Então eu vou deixar sem os feriados, mas para ativar feriados que podem fazer diferença aí na sazonalidade, né? Por exemplo, sei lá, perto do Natal vende-se mais e assim vai. Então você geralmente vai querer essa opção sim, você vai querer ativar os feriados. E aí a gente simplesmente vem aqui e clica no botão laranja, treinar predictor, train predictor. E novamente ele joga a gente para essa tela e ele vai criar aqui para a gente, né? Vai ficar pendente, ele vai criar um modelo para a gente e vai nos dizer quais são as métricas, né? Qual é o erro e tudo mais que ele obteve nos testes. E eu vou te ensinar a ler isso para você poder gerar as próximas previsões e saber mais ou menos qual é a qualidade do teu modelo. Vamos esperar aqui e eu já volto. Agora que nós já temos o modelo treinado, vai aparecer aqui no canto direito para você um botão Forecast, Generate Forecast, e vai aparecer Start, tá? Como eu gravei esse vídeo e o meu computador perdeu esse vídeo no momento em que eu estava fazendo essa previsão, então eu estou gravando novamente, por isso que o meu botão está diferente, mas a tela que você vai ver é a mesma que eu vou te mostrar aqui quando eu apertar esse botão Create a Forecast. Ele vai pedir o nome do forecast, então você pode colocar aqui Forecast, Tutorial Forecast 0, que eu estou usando. Escolher o modelo, né, a ser usado para previsão, no nosso caso Tutorial Predictor 0, a gente só tem um. E aqui você não precisa preencher nada, que são os pontos de incerteza, né, se você vai prever a média, a mediana, do quanto você pode esperar ter de vendas no período em que você estiver prevendo. E aí você clica aqui em Create New Forecast. Ele vai levar um tempinho, levou uns 20 minutos, 30 minutos para ele criar o forecast aqui para mim. Eu não vou apertar porque no nosso caso já está criado por causa daquele problema que eu te falei. Beleza, um momento que está criado o teu forecast, você pode vir aqui em View Predictors, clicar no teu predictor, no teu modelo, e aí ele vai te mostrar
quais foram os modelos que ele testou e qual foi o melhor de acordo com o erro absoluto percentual aqui, só que a versão WAP, né, não a MAP. A versão WAP que não tem aquele problema com o zero. Então, nesse caso foi o DeepAR. Nesse caso foi o DeepAR, que é um modelo baseado em Deep Learning, e ele testou alguns modelos mais tradicionais, como Arima, tudo mais, Prophet, mas esse aqui acabou sendo melhor. Lembra da backtest window que eu falei que a gente tem que separar um pouco dos dados para que a gente possa avaliar esse modelo como se ele nunca tivesse visto os dados históricos? Então é aqui que ele faz essa avaliação, por isso que é importante, para que a gente possa selecionar qual é o modelo que, na nossa simulação mais próxima da realidade, foi o modelo que teve o menor erro e, na grande maioria das vezes, esse vai ser o modelo que vai nos dar o melhor resultado dali para frente. Então, ele testou aqui na backtest window, achou esse erro de 26%, que para esse caso tá bem legal, porque se você pensar, a maioria dos produtos que a gente tem aqui vendem menos de 10 itens por dia. Então, se você previu 3 e ele vendeu 2, você já vai ter um erro aí de 50%. Então, um erro de 26% é bem legal, claro que vai depender de cada caso, né? Isso é um negócio que você tem que ver com a área de negócios, mas eu gostei do erro que está aqui. O que a gente faz agora, então, para a gente pegar essas previsões? Aqui embaixo tem, se você for mais avançado, tem os parâmetros que ele usou para achar esse modelo e tudo mais. Mas como é que a gente faz para pegar essas previsões agora? A gente vem aqui na dashboard e vem em Lookup Forecast. A gente poderia ter apertado aqui também. Existem, na verdade, duas maneiras, né? Então, o Lookup Forecast, a gente vai vir aqui, seleciona o forecast que a gente quer. A gente seleciona também um período. No caso, eu vou pegar aqui do dia 1º de dezembro. Então, 2019, 12/01, até o dia, eu acho que ele tem até mais ou menos dia 15 de março, 16 de março de 2020, de acordo com as datas que a gente colocou ali na hora do forecast. Então, eu estou pegando uma parte dos dados históricos e uma parte dos dados das previsões, né, que a gente não tem nos dados, para te mostrar mais ou menos como é que é o formato que ele vai colocar aqui para você. E lógico, aqui embaixo você tem que selecionar qual é o produto, no nosso caso, né? Qual é o item ID, eu vou pegar do produto 1 mesmo. Se você tiver mais chaves, né? Se você tiver, por exemplo, pares de loja e produto, você pode colocar aqui também. E aí a gente aperta Get Forecast. E ele me deu um erro e disse que não pode ser depois do dia 16/3. Então eu falei que ia colocar dia 15, eu coloquei dia 19, mas tudo bem. Então vamos lá. Aqui embaixo ele dá essa tela. Então essa parte cinza aí com a linha preta, é o dado histórico que ele tem, então é o que realmente aconteceu nesse período, e daqui para frente ele começa a fazer as previsões. Então a previsão da mediana dele, né, o que ele acha que é uma previsão assim razoável, é essa linha verde, e aí ele dá essas duas bandas, né. Estatisticamente não está completamente correto, mas na prática a gente pode pensar que em 90% dos casos a gente vai vender 17, por exemplo, que é o número aqui da previsão, ou menos no dia 24 de fevereiro de 2020. E aqui na banda de baixo, né, ele está dando o quantio 10. E aí ele está falando menos 0,3, mas a gente pode falar, não, a gente vai vender 0 ou mais, né? Também não tem como vender menos que 0 nesse dataset, então é por isso que ele está falando isso. Mas basicamente essa é a ideia, né? A banda de cima e a banda de baixo são incertezas para você poder planejar melhor a tua demanda. Geralmente os modelos de forecast têm isso. Só que aí você fala, tá, Mário, como é que eu faço então eu vou ter que pegar cada um e colocar aqui o produto? Não, você pode vir aqui em Forecasts, clica aí no forecast que você quiser, e lógico, quanto você for fazendo forecasts toda semana, tudo mais, vão ter mais forecasts ali, mas você controla, bota um nome para controlar qual que você quer. E aí, como você vê, eu já exportei aqui, mas eu vou te mostrar como é que a gente exporta. Você clica aqui em Create Forecast Export. Você coloca o nome aqui. No meu caso, eu vou colocar Tutorial Export 1, porque eu já tenho 0. Vou selecionar o Tutorial Forecast 0, que é o forecast que a gente fez. Aqui ele já vai colocar a tua EM Role, que é aquilo que a gente criou lá no começo. Não precisa dessa chave aqui. E você precisa selecionar onde ele deve colocar esse forecast. Lembra que a gente criou o bucket? Então,
a gente pode vir aqui em Browse S3, selecionar o bucket, e a gente precisa selecionar aqui na bolinha, em vez de entrar nele, ou se você tiver uma pasta dentro do bucket, você pode colocar na pasta dentro dele, Choose, e aí ele vai falar, tá, então eu vou salvar nesse lugar aqui, e você simplesmente coloca Create Forecast Export. Ele vai esperar para criar. Deixa eu te mostrar qual é o resultado dessa exportação, já que eu já fiz isso uma vez. Então a gente vem aqui no S3, seleciona o nosso bucket, e você vê que ele criou 4 exemplos, né? Aqui está o tutorial Export 0, tal, porque foi o que eu fiz antes, né? O vídeo que não gravou. E o que você faz? Cada um desses vai ser um CSV, então você pode simplesmente baixar esse arquivo, né? Clica aqui no arquivo e Object Actions, Download. Claro, você pode baixar programaticamente e tudo mais, mas eu quero te mostrar como é que você tem o acesso. E você pode abrir tanto numa planilha normal, ou você pode, por exemplo, criar um script, fazer alguma coisa para jogar para um banco de dados, né? Carregar num banco de dados através de algum software. Então aqui eu vou importar esse arquivo, vou fazer o upload dele aqui, eu puxei aqui para o Google Sheets. A gente tem que colocar que o separador é vírgula, senão ele fica todo louco. E eu vou mandar ele não converter o texto em números, datas e fórmulas. Isso aqui é mais não é nada com forecast, é mais com o Google Sheets, porque o meu Google ele está em português, né? Ele está com as unidades brasileiras, então o AWS Forecast exporta os dados com unidades americanas, então ele vai vir com ponto em vez de vírgula ali para separar milhar e tudo mais. Então por isso que eu preciso fazer desse jeito. Então eu vou colocar para ele não converter só para ficar mais limpo aqui para a gente poder enxergar. Ele importa os dados aqui para a planilha e aí ele vai ter para cada item em cada semana do período de previsão, no nosso caso as 12 semanas após o fim do nosso dataset, ele vai exportar para a gente a previsão, a P10, a P50 e a P90, que foi o que a gente, né, não selecionou, na verdade, é o padrão, você poderia selecionar outros períodos. E aí você vê que é simplesmente um CSV, você pode abrir, você pode colocar numa dashboard, você pode carregar no Power BI, você pode fazer basicamente qualquer coisa que você queira com esses dados, porque eles estão no formato tabular normal que a gente está acostumado a lidar. É basicamente isso. Essa é a maneira de você fazer uma previsão usando modelos de última tecnologia, modelos de ponta de machine learning, sem precisar entrar no código, sem precisar se preocupar com os detalhes de uma modelagem, porque todos eles já estão englobados ali, estão empacotados ali para garantir que você consiga fazer uma previsão boa sem necessariamente ter um erro, sem necessariamente cometer um erro que vá comprometer as suas previsões. Espero que você tenha gostado. Só um detalhe, você vai ver aqui, tem algumas previsões que é menos, zero, não sei o que, e aí vai o bom senso também da gente saber que é um modelo, então ele vai dar essas previsões às vezes menos 0.01, que na verdade são previsões zero, né, se arredonda e tal, aí tem um pós-processamento que você acaba fazendo nos dados, mas isso é com qualquer modelo. É isso aí, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse aqui e até o próximo vídeo.